Se tem algo que a gente acredita no BrainMed é que a saúde melhora quando as pessoas certas se conectam, com coragem, propósito, para melhorar o que existe hoje. O BrainMed nasceu com a missão de conectar e potencializar lideranças médicas e empresariais por meio de experiências exclusivas, transformadoras, para promover inovação e impacto real. Esse podcast é um dos espaços que a gente utiliza para promover isso. Inclusive, você pode participar da nossa comunidade apontando para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicando no link que está na área de descrição. Se você quer ser parceiro do BrainMed, patrocinar os nossos episódios, também entre em contato com os canais disponíveis na área de descrição ou através do nosso Instagram, @BrainMed_oficial. E esse episódio tem o patrocínio do Estúdio Soul, nosso estúdio parceiro, e também da agência Talo, uma referência em marketing médico no Brasil. Se você quer descobrir como sair da dependência dos convênios, aumentar o número de consultas particulares usando o digital como canal de captação, a Talo está oferecendo um diagnóstico gratuito. Basta escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou também clicar no link que está na área de descrição. Bora começar o episódio. Daniel Coriolano aqui. Sou médico e anfitrião desse episódio do BrainMed Talks e hoje eu recebo a Bárbara Valente. Ela é médica, fez residência no Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo, é doutoranda em cardiologia pela USP e CEO do Instituto RED. Bárbara, bem-vinda aqui ao nosso episódio do BrainMedcast. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança. Você tem uma experiência nisso e a gente quer entender como que isso se desenvolveu na sua cabeça até atuar nos projetos que você tem hoje, né? Quero que você amplie um pouquinho a sua apresentação para a gente começar a te conhecer e a gente vai fazer uma jornada aqui, um percurso da sua formação até as suas atuações hoje que influenciam outros colegas médicos. Primeiro, mas muito obrigado por estar aqui hoje. Daniel, eu que agradeço o convite. Mais uma vez, queria agradecer o convite também da BrainMed, né? Assim, eu acho uma instituição fantástica, né? Assim, de fomentar realmente essas novas habilidades diante dos estudantes de medicina, que são habilidades extra-técnicas que são tão importantes para a formação do médico atual, né? Então, parabéns pela iniciativa e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O que eu puder contribuir, contem comigo. Beleza, Bárbara. Quem é você, sem considerar o currículo Lattes? Então, eu sou uma cearense muito feliz, sabe? Eu voltei para o Ceará tem mais ou menos uns 7 meses. A gente vai chegar nessa fase, né, da Certo. mudança de rota e tudo, e foi realmente um ano bem desafiador para mim, mas tô chegando agora aqui no final do ano muito feliz com a escolha de voltar para casa, me sentindo em casa, né, finalmente, depois de 10 anos em São Paulo, investindo na carreira e formação, e tá agora aqui podendo trazer tudo isso, né, que eu agreguei no meu currículo, na minha formação, com habilidades técnicas e extratécnicas, e poder colaborar com a formação aqui também de outros colegas médicos, né? Então, tô bem feliz de estar de Show de volta. bola. Bom ter você por aqui e saber que os meus familiares podem encontrar você aqui de excelência perto, né? Caso precise. Com certeza. Bárbara, durante o período de formação, uma especialidade que vive uma intensidade ali nas decisões, muitas vezes decisões emergenciais, ela, de uma forma natural, você tem que desenvolver uma liderança, uma competência emocional, né? Eu queria que você contribuísse aqui dizendo algumas vivências, algumas situações que forjaram essa a Bárbara que é hoje, no sentido de liderar e decidir com competência, decidir na dúvida também, que um líder tem disso, né? Uhum. Então, quais essa experiência de uma década aí de formação você visualiza na Bárbara de hoje? Olha, Daniel, muitas histórias me vieram à mente agora quando você estava formulando essa pergunta. E eu posso te falar que, sem sombra de dúvida, algo que foi fundamental na formação da Bárbara como pessoa, como médica e como a líder que eu queria ser foi ter trabalhado na UPA assim que eu me formei. Você Uhum. acredita? É, ah, quando eu já descobri que eu queria cardiologia durante a faculdade e eu até já contei essa história no meu podcast, o Instituto Red, depois você vai lá também. Certo. Que eu tenho uma longa história com síndrome de Brugada, né? Hum. Vários pacientes com síndrome de Brugada que cursaram a minha caminhada ao longo da minha formação e foram sempre momentos muito impactantes. E o primeiro deles foi quando eu estive diante de um paciente com síndrome de Brugada no segundo ano da faculdade, acompanhando um professor numa unidade coronariana. Aí foi aquilo ali que eu olhei e falei, caramba, eu quero fazer cardiologia.
Só que quando eu me formei, a gente, né, passei no concurso da UPA, trabalhei durante um ano ali na UPA e depois que eu fui de fato para residência. Eu não imaginei que seria tão desafiador, né? Porque a ideia era, vou ficar só na porta, entende? Vou ficar ali atendendo pacientes na porta, estudando para a prova de residência e já vou para minha residência. Mas com 3 meses de formada saiu uma leva de médicos, principalmente os chefes de equipe, porque foram para a residência, e a minha UPA ficou sem chefes de equipe. E aí foi quando o chefe de equipe na época olhou para mim e falou assim: Olha, Bárbara, eu vejo que você, apesar de estar sempre na porta, você sempre, né, gosta de ver os casos, você vai lá dentro, ajuda na ventilação mecânica, sempre está vendo os elétricos, tirando dúvida dos colegas, então eu queria te convidar para virar chefe de equipe. E eu, com 3 meses de formada, falei: Não estou pronta, não tem como, eu não tenho Uhum. experiência. Ele falou: Bárbara, infelizmente no seu dia não tem mais ninguém para ficar. Se não ficar, você, como chefe de equipe, não teremos chefe de equipe nesse dia. Então, algum de vocês vai acabar tendo que atender a sala vermelha. E eu, meu Deus do céu, que desespero. Nossa, assim, foi aquela história, né? Uhum. Assim, quando você não tem, né? Quando você não tem o que fazer, você tem que se fazer forte para poder enfrentar aquilo ali, né? E aí foi quando, assim, estudei muito emergência, comi o livro de manual de emergências daquele laranjinha. Na época não era o laranjinho, acho que era até o rosa na época. Li o livro também, o Guia de Ventilação Mecânica da Unifesp, e falei assim, meu Deus, que Deus me ajude, que dê tudo certo. Rapaz, mas foi assim um período muito, muito desafiador. Aproveitei durante um mês que eu ainda tinha ali para poder acompanhar colegas que eram chefes de equipe, que estavam para sair e Uhum. falar, me ajuda em relação a isso e tal, o que que eu faço quando o paciente chegar e para entubar, o que que eu uso e não sei o quê. Coisa que na minha época não tinha esses cursos que a gente tem hoje, ensinando todas essas, né, Uhum. essas manhas, assim, livro que tem todas as doses bonitinho, feito por um médico, né, de referência. Na minha época eu tinha um celular e as anotações dos veteranos, né, Aham. assim, dobutamina, como é que dilui, noradrenalina, faz como, né? Então era o que eu tinha naquela época, na nossa época não tinha isso. É. Então, foi uma época que eu tive que, assim, enfrentar o meu medo. Aquela coisa assim, não é o ideal, né? A gente sempre espera, né, como médico recém-formado, que a gente possa, né, ir adquirindo experiência até que a gente esteja apto a atender o paciente no maior cenário de gravidade dele. Mas a vida real não foi assim comigo. Eu Uhum. garanto que não é assim com muitas pessoas também. Mas foi uma situação que me fez evoluir muito como pessoa, enfrentar os meus medos. No começo eu tinha crise de ansiedade de estar lá. Depois, no final, quando eu saí, nossa, assim, os colegas agradeceram muito, a equipe de enfermagem chorou, sabe? Falando assim, eu falo com algumas delas até hoje, dizendo que eu fui uma grande médica, muito humana, cuidadosa com os pacientes. E eu tive muitas experiências importantes ali, sabe? De vivenciar o medo, de vivenciar a angústia, mas ir a despeito disso, sabe? Então, assim, fazer o melhor que eu podia. Eu lembro que na época eu fiz, só tinha esse curso, que era do livro de emergências, eu fiz o de UTI dele. Uhum. Só que era um curso extremamente teórico, zero prática ali na vida. Então, na vida real mesmo, o que me ensinou foram os pacientes. Foi assim, realmente ter estudado e aplicado ali na prática mesmo com os pacientes. Esse ambiente de alta densidade emocional, né? É como se você fosse para uma academia e precisasse fazer as microlesões para ter hipertrofia. Exato. Só que aí, o indivíduo que ultrapassa aquela competência musculoesquelética, ele vai ter uma lesão. Uhum. Aplicando isso no ponto de vista emocional, todos nós temos um limite da nossa saúde mental, a partir dali já vai quebrar. E você conseguiu fazer aquela dosagem para ter uma competência emocional Uhum. desenvolvida, né? Hipertrofiando suas capacidades à medida que as semanas foram passando, buscando a suplementação com o apoio dos personagens Uhum. os colegas que já estavam lá iam sair. E também manter uma capacidade humana, tanto é que na finalização a despedida foi Foi difícil, né, calorosa, pessoal? Então, foi. acho que é um desafio também, né? Manter uma competência técnica num ambiente de intensidade e ao mesmo tempo ver ainda, continuar vendo pessoas que Uhum. estão por ali, né? No- n- Isso na UPA. E aí você, nesse momento, acumulou mais desejo de progredir na sua formação, e aí Exatamente. foi. E é isso que você falou, né? Continuar vendo pessoas. Você acredita que quando eu cheguei aqui em Fortaleza, tem 7 meses que eu cheguei, eu abri meu consultório, a Clínica Red de Cardiologia, e eu só atendo lá, né? Você acredita que um dia eu estava atendendo uma paciente, a paciente entrou na consulta e ela falou: Você não me conhece, mas eu te conheço e eu vim aqui porque eu precisava falar uma coisa com você que está engasgada há muito tempo. Aí eu já respirei fundo Aham. assim, né? Meu Deus do céu, As o que foi que boas-vindas. aconteceu? Meu Deus do céu, o que que aconteceu, né? Minha equipe não falou nada lá fora.
Aí ela começou a chorar. Aí ela falou, doutora, a senhora não lembra de mim, mas a senhora atendeu meu pai há 10 anos atrás, na UPA do Altran Nunes, e meu pai ficou vivo mais 8 anos por causa da senhora. Olha só. E aí ela chorou muito e tudo. Aí depois a gente gravou até um videozinho que eu guardo com muito carinho. Mas assim, pra você ver, né? Assim, porque esse paciente, quando ele chegou, eu era uma médica recém-formada, né? Uhum. E só que o paciente tinha ali sinais claros de isquemia. História muito típica. Apesar do eletrocardiograma, né, não ter tanta alteração, mas a história era muito típica. Eu cheguei a encaminhar para o hospital de referência. Aí o hospital de referência não internou o paciente. Aí o paciente voltou para a UPA. Quando ele chegou na UPA, ele já chegou desacordado. Quando eu monitorizei, ele estava com taquicardia ventricular. Aí, como ele já estava rebaixado, eu já tirei a blusa dele, rasguei. Ela lembra até disso. Ela fala: eu lembro da senhora rasgando a blusa do meu pai. Eu achei que meu pai estava morto. A senhora chocou meu pai e ele voltou à vida. E aí eu choquei ele e tudo. E, obviamente, taquicardia ventricular secundária à isquemia. Aí eu já mandei direto, já de ambulância, e falei: olha, novamente, paciente e tudo. E ela falou isso. Eu não tive a oportunidade de falar isso para a senhora, mas na época que eles não receberam meu pai, eles falaram: essa médica não sabe de nada, ela é uma médica novinha, recém-formada, ela não sabe de nada não. Seu pai não tem nada no coração, pode ir. E aí, quando ela foi para casa, o pai dela desacordou, fez um ataque cardioventricular. Então, pra você ver, né, como Uhum. ter uma medicina correta, baseada em evidência, independente da idade e do tipo de formação que você tiver, isso faz a diferença na vida do paciente, né? Então, quem estiver me ouvindo, que é médico recém-formado, acredite em você, invista no seu conhecimento, saiba manejar pacientes graves, né? Porque é isso que de fato vai fazer a diferença no Se plantão. importou com ele, né? Até recentemente vi uma reflexão sobre isso, sobre assim, as minhas condutas dessa semana, a médica falou, elas não me recrutaram nenhuma capacidade adicional cognitiva, assim, não tive, não, a minha conduta não foi porque eu li uma diretriz recente, foi porque eu recrutei meus recursos humanos Uhum, para prestar assistência no sentido de orientar, mudança uhum, de estilo de vida. O outro caso foi a adesão farmacológica e outras coisas também que repercutem no médio e no longo prazo, né? sem Na vida dúvida. das pessoas, mas se importar com elas, né? Mas aí teve esse período intenso a seu batismo de fogo Aham, na medicina, né? Enquanto foi. médica mesmo. Mas aí te deu energia para que você progredisse então na formação Sem e foi dúvida. para outras instâncias, para residências. Isso. E aí, durante esse período, esse foi um grande marco ali, esse primeiro Uhum. momento, né? Mas o que te deu hoje, o que te entrega hoje, o que você passou nesse período de formação, esse passo a mais ali pós. Bom, então, depois que eu passei esse período lá na UPA, eu tive ainda mais sede de querer conhecimento, né? Aprender de fato a manejar esses pacientes graves e tudo. Fiquei ainda mais apaixonada pela cardiologia, porque é a principal causa, né, de internação em qualquer pronto-socorro são pacientes cardiológicos. Então, eu já fui para São Paulo sabendo que eu queria fazer cardiologia. Então, eu fui para São Paulo, fiz residência de clínica, depois fiz residência de cardiologia no Dante Pazanese, que foi uma grande escola para mim. Então, assim, era minha casa, né? Eu virei médica assistente lá também, fiquei 2 anos trabalhando como preceptora dos residentes da cardio, ali no ambulatório de coronariopatias, e foi muito, muito especial, porque você adquire um refinamento na conduta, assim, que só hospitais, assim, com grande volume de pacientes são capazes de proporcionar, sabe? Então, assim, o Dante Pazanese, de fato, ele e o INCOL, né, são os dois maiores hospitais de cardiologia da América Latina, então não é à toa, né? A gente atendia em um mês no ambulatório de coronária 1.800 pacientes. Então, assim, eu não consigo nem mensurar quantos cateterismos eu via por dia. Quantos pacientes eu decidia que, não, esse aqui é angioplastia, esse aqui vai para tratamento, esse aqui é só tratamento clínico, esse paciente aqui é cirurgia de revascularização, bota uma ponte mamária DA e vamos fazer uma safena aqui CD que vai dar certo. Então, essa expertise de volume, realmente eu adquiri com esse tempo de expertise. Eu fiz, além da residência de cardio, eu fiz mais um ano de especialização em coronariopatias. Aí depois disso eu virei médica assistente da seção de Hum. coronariopatias. Foi quando eu fiquei mais 2 anos ali com esses pacientes. Então, foi realmente uma escola, né? Assim, tanto desde a residência, que apesar de ser uma residência puxada, né? Mas é uma residência onde você aprende muito, né? Então, eu consegui lá na época, a gente fazia. Era sempre de 8 da manhã, em alguns estágios começava às 7, né? Se eram estágios de UTI e tudo, mas se era ambulatório, começava às 8 e terminava às 5, 6 da tarde. Aí você tinha sempre um plantão noturno durante a semana.
aí emendava no ambulatório do dia seguinte e tinha pós-plantão depois de 1 hora, né? E sempre fazia um plantão de 24 horas no fim de semana. Então, foi muito bom eu ter guardado um dinheirinho durante esse 1 ano de UPA para que eu pudesse trabalhar menos durante a residência, porque de fato a residência de cardiologia ela é bem puxada. Mas assim, foi muito, muito bom, assim, porque peguei muita experiência com pacientes graves de emergência, pós-operatório de UTI, pacientes em síndrome coronariana aguda de todo tipo que você imaginar, tempestade elétrica, endocardite, insuficiência aórtica aguda, tudo que você possa imaginar, a gente tem de vivência lá. E além de tudo isso, eu acho que essa parte científica foi muito importante, né? Eu acabei decidindo continuar mais 4 anos para que eu pudesse já emendar no meu doutorado. Uhum. Então, eu emendei no doutorado e aí fiz a minha tese também em coronariopatia. Tem gente que vive situações intensas, como os meses lá na UPA ou então na residência, e nunca mais quer ver aquilo na vida, né? Que quebra assim, mentalmente. Mas você não, você foi pra cima, foi pra... Foi. É antifrágil. Eu lembrei do Nassim Taleb, que o antifrágil não é o resiliente. Resiliente, ele é uma característica dos metais que permite que ele dobre. Só Aham, que ele volta ao estado anterior. E o antifrágil, ele não é que volta ao estado anterior, ele que ele volta melhor. aham, sem Então, dúvida. a capacidade que você... Peraí, como é? Aí você vai pra frente. E esse refinamento devido ao volume, eu lembro do ambiente, né? Já que é um podcast que eu remeto aqui também algumas conexões para o mundo dos negócios, o médico que está dentro de um ambiente que lhe impulsiona, no seu caso, numa formação técnica robusta, vai fazer vai ter benefícios acadêmicos aqui. E do ponto de vista de negócio também, eu vejo que o médico precisa estar conversando sobre os temas, né? Já que você falou sobre finanças, eu vou apresentar aqui com a segunda edição do meu livro, Oh, que Inteligência Financeira para maravilha! Médicos, porque eu tive alguns erros também. Quer dizer, também não, você tinha se organizado, mas eu, no caso, errei. Antes de ir para a residência, comprei um carro de alto preço, enfim. Aí fiquei devendo lá. E aí, Maravilha, sempre gostei Daniel. Muito de obrigada. ensino, aí acabei escrevendo. E aqui é Incrível. sobre gestão médica no ambiente de consultório. Opa, adorei, Daniel. Muito Para você. obrigada. Agora com o consultório vai ser ainda mais importante. Pronto, tem umas coisinhas Obrigada. boas por aí. Mas, Leitura de 2026 obrigatória. pronto. Bora seguir, Bárbara. Então, ok, entendi esse seu percurso. Você, ao finalizar, já visualizou ali que precisava fazer teve o refinamento, foi Uhum. preceptora por um tempo. E aí, quando você enxergou que era hora de ir para outro ambiente? Que aí Pronto. é chegando aqui no Ceará, né? Exato. Então, quando que eu percebi isso? Olha, enquanto eu estava lá em São Paulo, eu também fiz um concurso do Einstein e fiquei como cardiologista no Einstein também. E aí, foi durante a pandemia, Daniel, o que que aconteceu durante a pandemia, né? Quem trabalhava com emergência, né, com pacientes graves, foi muito recrutado para chefiar locais, né, Uhum, hospitais que a gente precisou de um grande recrutamento de médicos, inclusive médicos recém-formados, para conseguir dar vazão a tanto paciente grave entubado, né? Então, eles acabavam deslocando a gente para vários hospitais para que a gente ficasse naquela postura de liderança para ajudar os. Só que era assim, né? Enquanto a gente dá um plantão de UTI com 10 leitos e mais ou menos uns 2 são graves, o resto já está no modo avião ali, né? Numa UTI de Covid, os 10 eram muito graves. Só que não eram só 10. A última UTI que eu fui, que eu dei plantão no coisa, tinham 20 pacientes. E eu lembro que a passagem de plantão era assim, era um sendo reanimado, outro falou assim, ó, o leito 19 morreu. E assim, era estado de guerra mesmo, né? uhum, Então, foi realmente um período muito demandante. Então, nessa época, eu trabalhei muito, muito, assim, mas muito mesmo, assim, vamos, cara, tem que ajudar, vestir, assim, a roupa de super-herói, né, e fui, vamos ajudar e tudo, vamos salvar esse povo, vai dar tudo certo, que Deus me use, eu sempre oro muito e todo dia de manhã na minha oração, quando eu tô lendo a Bíblia, eu falo isso, Senhor, que eu possa ser instrumento da tua boa vontade aonde quer que eu esteja. Isso é até a frase do meu convite de formatura e eu continuo até hoje. E aonde Deus mandava eu ir, eu ia. Mas no final eu saí com burnout, né? Assim, uhum. completamente exaurida, né? Muito, muito cansada. E aí, eu não sei se você lembra, mas teve aquela segunda fase da pandemia, onde nessa segunda fase da pandemia as pessoas ficaram com medo de ir para o hospital. Então passou a ter uma demanda reduzida de alguns Uhum, hospitais. Alguns hospitais faliram durante esse período. E, obviamente, o Einstein não ia falir, mas ele teve que reduzir a carga horária de todo mundo. Então, assim, o meu salário caiu para 30% do que eu recebia. Só que o meu aluguel continuava o mesmo preço. uhum. Eu lembro que o meu salário na época foi para, sei lá, R$ 3.600, o meu aluguel era 3.500. E aí eu falei, né, naquela época, fala minha Nossa Senhora,
Só que naquela época ninguém estava contratando para dar plantão em outros locais, porque estava todo mundo em recessão, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? E assim, eu já vivia independente, meus pais já não me ajudavam com nada, eu não tinha coragem de olhar para meu pai, depois de, né, não sei quantos anos de formada, residente de clínica, cardiologista, fui, né, já estava como médica assistente no Dante Pazanelli e falava, não, tô precisando de dinheiro, me ajuda. Não, eu nunca quis isso, eu queria me virar. Aí, na época, eu namorava com meu marido, a gente tinha, sei lá, 4 meses de namoro, e aí eu falei, ei, tem como eu morar contigo, né? Durante, assim, só uns 6 meses até eu me reestruturar, porque vai reduzir, eu não sei quanto tempo vai reduzir até eu conseguir. Ele tem, pelo amor de Deus e tudo. E ele morava com um amigo dele, então a gente ficou morando no quarto dele durante 6 meses. Eu levei todas as minhas coisas pra lá. E aí foi quando, nesse momento, Daniel, foi que me bateu, eu disse assim, meu Deus, gente, eu não posso depender de hospital pra pagar minhas contas, não. Porque, assim, da louca, sei lá, quem eu sou mais uma plantonista. Ai, mas você é maravilhosa, você é muito capacitada, você é muito humana, não sei o quê. No final do dia, eu sou mais uma matrícula. Entende? Então, se chegar um plantonista que cobre menos, ele vai me substituir tranquilamente, porque funciona como qualquer outra empresa, entende? Então, aonde que eu entendi? Foi nesse momento que virou uma chave da minha cabeça de assim, eu preciso montar uma estrutura, uma carreira, onde eu consiga depender apenas de mim, sabe? Onde eu tenho uma carreira sólida, onde as pessoas busquem a doutora Bárbara Valente. E não um pronto-socorro, um hospital, uma coisa. Aí foi nesse momento que virou a chave, quando eu realmente estava falida, sabe? E aí foi quando eu decidi assim, então pronto, então eu vou começar. Tinha uma amiga minha que ela já estava começando a produzir alguns conteúdos na internet para tentar captar pacientes para o consultório. Pois pronto, eu vou abrir meu consultório. Aí abri meu consultório, comecei a produzir alguns conteúdos, mas não conseguia captar paciente para o consultório, porque a minha linguagem sempre foi muito técnica. E aí eu acabava trazendo muitos alunos. E rapidamente eu comecei a crescer discutindo casos. E aí foi quando, na época, eu fazia uma mentoria com uma colega que ela fazia mais esse trabalho realmente com médicos no comecinho, foi bem no comecinho, só em 2021, na época ainda pós ali pandemia, que ela falou, olha, então por que que você não gira? Ao invés de você produzir conteúdo para consultório, já que você não está conseguindo captar, por que que você não continua produzindo conteúdo para médicos, estudantes de medicina e cria um produto onde você consiga ensinar esses médicos a salvar vidas, como é o que você faz? Aí foi quando abriu minha cabeça, assim, sabe? Porque eu fazia isso com 5 residentes dentro de uma salinha, e quando eu abri isso para a internet, eu conseguia fazer isso com 1.000 pessoas na mesma sala, sabe? E aí eu comecei a receber os primeiros depoimentos, as pessoas falando, doutor, não tenho como lhe agradecer, porque eu manejei um choque cardiogênico sozinha, o paciente está bem, está indo de alta, eu não tenho como lhe agradecer, sabe? Então foi a partir daí que as coisas começaram a crescer. Inicialmente era uma mentoria que eu fazia, eu dava as aulas ao vivo para esse grupinho ali de 6, 7 alunos. Depois começou a crescer e aí virou depois um curso gravado, que é o nosso best-seller, que é o curso de emergências cardiovasculares do Instituto Red. Tinha várias Bárbaras recém-formadas precisando da Bárbara do Exatamente. futuro aí. Exatamente. Foi quando eu fiz esse encontro de paz aí, né? Com aquela Bárbara recém-formada da UPA, que teve crise de ansiedade no começo, com a professora, 10 anos depois, ensinando aquela Bárbara a salvar vidas com mais segurança e tranquilidade. E aí você veio, então, com essa missão também de ter um ambiente da educação médica como área de atuação profissional. Sem Então dúvida. você tem assistência médica e educação médica aqui hoje. Exatamente. Como é liderar isso? Porque é grande e você tem que liderar para além das questões de saúde ali, diagnósticos e Exato. tratamentos. Exato. Então, hoje em dia a gente tem um ecossistema, né, em saúde. Então, a gente tem tanto a clínica, que é um braço da empresa, que é a Clínica Red de Cardiologia, onde lá eu atendo e a gente faz todos os exames, ecocardiograma, mapa, Doppler, eletro, ecoestresse, né, que a gente viu aqui que tem bastante demanda, porque de fato poucos locais fazem ecocardiograma com estresse, a gente faz lá na clínica, polissonografia. E a gente tem um braço educacional, que a gente tem livros, né? Tem os 2 livros físicos, que é o Manual de Emergências Cardiovasculares e Clínicas e o Manual de Drogas na Emergência. Então, a gente vende até os 2 como combo, porque eles são meio que, né? Os 2 são os mais necessários para dar plantão, né? Você precisa dos 2. Além disso, a gente tem curso de eletro, curso de emergências cardiovasculares e tem a pós-graduação em cardiologia, que a prática da pós-graduação acontece no fim de semana na Clínica Red de Esse final de Cardiologia. semana teve, né? Eu vi Teve. você saindo lá sábado à tarde, eu acho. E Daniel, olha, eu vou te falar, eu tive um momento assim, sabe? Porque quando eu vi
penúltima paciente entrando era uma paciente que me pediram para adiantar, porque essas vagas são pacientes gratuitos, a gente atende todos esses pacientes gratuitos e eu dou todos os exames de graça para todos esses pacientes. É, e aí foi quando eu olhei assim, rapaz, aí tinha me pedido, assim, já estava tudo marcado, né? Esses pacientes são marcados com bastante antecedência. Inclusive, eu vou até deixar o contato, se, né, alguém tiver pacientes cardiológicos, né, que tenham doença cardiovascular, que esteja precisando de acompanhamento, que não tem como pagar, pode inscrever esses pacientes na Legal. pós-graduação em cardiologia, que eles são atendidos gratuitamente para os alunos e todos os casos passam comigo para a conduta final, né? E a gente também dá todos os exames cardiológicos que são disponibilizados na clínica. Pode falar o canal logo assim. Pronto, eu acho melhor eu colocar o número, Tá porque bom. é um canal de agendamento da pós-graduação. Tem uma Certo. secretária específica da pós-graduação para esse tipo de captação. Tá bom. Deixa na área de descrição também. Pronto, perfeito. E aí eu tive esse momento, sabe? Quando essa última paciente estava entrando, uma pacientinha de cadeira de rodas, 37 anos, com a cabeça carequinha, me pediram para encaixar essa paciente, porque era uma paciente com câncer de mama metastático. Por isso que ela estava sem andar, porque já tinha metástase para osso, e ela estava há mais ou menos mais de um mês com a quimioterapia parada, porque ela começou a evoluir com disfunção ventricular. E ela estava aguardando há muito tempo uma avaliação do cardiologista para saber se ela poderia continuar, quais medicamentos para evitar a progressão da insuficiência cardíaca e tudo. E foi nessa hora que eu olhei, eu tive um momento assim, sabe? Que eu olhei para isso e falei, a gente está fazendo a diferença aqui de novo. E assim, era meu sonho voltar e Uhum. fazer a diferença pro meu povo, sabe? Uhum. Assim, fazer a diferença para essas pessoas, não só no ensino, formar outras pessoas para salvar outras vidas e fazer a diferença, mas para as minhas pessoas aqui também, sabe? Sim. Então, eu fiquei muito feliz assim com esse momento. Então, tem essa troca também, sabe? Que é muito especial. Então, para mim esse ecossistema fechou de uma forma perfeita, porque tem esse retorno também, sabe? Que isso Uhum. aqui para mim não tem preço. Legal demais. E quais os desafios cotidianos que você enfrenta hoje para organizar essa sua vida de professora e médica assistente? E Tempo. empreendedora, né? Porque é um Exato. ecossistema, não é que você vai coordenar uma secretária e dizer, "Ei, tem paciente hoje, voltar não." Exato. Você tá lá na sua casa pensando a todo momento, eu sei, né? Exato. Certamente você tá pensando a todo momento sobre negócio. Daniel, tempo. Olha, eu vou te falar, esse ano foi assim muito desafiador, porque realmente a gente abriu a clínica, foi o primeiro ano da pós-graduação, né? A gente hoje em dia já está ali com 63 alunos na pós-graduação, e eu sou muito criteriosa, assim, com cada detalhe, com cada professor, com as provas, como é que funciona, com cada prática. Então, eu quero que realmente sejam doentes, né, Uhum. cardiológicos. Então, eu olho cada ficha para saber se de fato vai entrar, porque, eu quero fazer um check-up. Não, Ah, eu preciso de paciente doente, porque meus alunos têm aham, que ver paciente doente, sabe? sim. Então, eu sou muito criteriosa com essas coisas. Então, isso é bom e é ruim. É bom porque a experiência é maravilhosa, a gente tem um nível de satisfação da pós-graduação, a nota acima de 9, sabe? 9,5. Então, para qualquer produto, né, digital, Uhum, a gente sabe o quanto é difícil você ter um NPS desse. Mas é sim. ruim porque me exige muito. Assim, eu realmente fico 24 horas pensando em todos os aspectos. O que me ajudou e que foi importante esse ano? Chegou uma hora que não dava para eu dar conta de tudo o tempo todo. Então, perceber que eu tinha pessoas muito boas em lugares estratégicos foi o que salvou minha empresa esse ano. Porque se eu tivesse ainda no operacional, como eu estava, sei lá, uns 2 anos atrás, eu ficava ali no tático, né? E tinham algumas pessoas operacionais, um designer, uma pessoa que falava, fazia as vendas, uma pessoa no suporte, uma pessoa que fazia os vídeos e os posts, pessoas 100% operacionais. Então, no ano de 2024, eu investi muito em pessoas, né? Então, em capacitar pessoas. Então, hoje em dia, eu tenho uma head de operações e tenho um head de marketing que no próximo ano vai virar meu CEO, né? Então eu investi muito nele por isso, sabe? Uhum. Então foi o que de fato assim manteve, mesmo eu nesse caos todinho, né? De assim atendendo o paciente, escrevendo doutorado, é, com os alunos da pós-graduação, sendo professora da faculdade de medicina, consegui ainda deixar tudo andando e que ninguém sentisse nenhuma mudança, E é sabe? desafiador demais para quem quer fazer as coisas ali no Exato. 100%, Mas aí é nesse entregar momento que a gente as precisa decisões. ser
né, assim, até mais humilde, Uhum. sabe? Foi nessa hora que eu falei assim, eu achava, teve uma época que assim que eu mudei pra cá, que eu vi que era muita coisa ao mesmo tempo. Cara, montar uma clínica é você pensar desde o extintor de incêndio até, as normas da Anvisa, até o cesto de lixo, o É. adesivo que tem que ter no cesto de lixo, até o CRM que você vai usar, tem que treinar a secretária, escrever o script de vendas. Então, assim, Uhum. muita coisa ao mesmo tempo. Já é muita coisa isso somente, né? Imagina com tudo que eu já vi andando. Teve uma hora que eu olhei e falei assim, cara, as coisas vão parar. Não, aí eu fiquei doente. Fiquei doente. Eu tenho endometriose, eu tive que me operar de novo. Aí me operei, fiquei 15, 20 dias internada ainda por conta de um ilho paralítico decorrente da cirurgia. E eu pensei, pronto, vai ser esse mês que a minha empresa vai dar ruim. Porque eu tô 100% fora, eu não tô postando um stories, fiquei um mês sem postar absolutamente nada, não vai dar ruim. Foi o maior mês de faturamento do ano da empresa. O mês que eu estava deitada numa cama com a sonda Aí nasogástrica. você viu que ia dar certo. Cara, foi nessa hora que eu olhei assim e eu falei, gente, como eu sou louca. Glória a Uhum. Deus que Deus colocou pessoas boas. Uhum. E eu tenho que confiar nessas pessoas, continuar monitorando, né, obviamente, mas confiar que elas vão fazer o trabalho delas bem feito. Elas são Uhum. muito bem pagas para isso. E de fato fizeram. E Legal. carregaram muito bem a empresa esse ano. Beleza. E essa visão de futuro? Já disse um pouquinho, né? Delegar, mas E o que delegando mais? cada vez mais. Eu tive uma um momento esse ano de parar para pensar assim, quem a Bárbara vai ser daqui a uns 10 anos, sabe? Eu não me vejo fora do campo de atuação mesmo, assim, sendo 100% empresária, não me vejo. Eu gosto de atender paciente, eu gosto do olho no olho, eu gosto de fazer prescrição, eu gosto de examinar, sabe? Então, não me vejo fora da assistência. Ao mesmo tempo que eu não me vejo fora da sala de aula, sabe? Não estando dando Uhum. aula. Então, eu estou encontrando esse equilíbrio perfeito, onde eu consiga também né, exercer os outros papéis que para mim também são fundamentais, como a Bárbara que vai ser mãe, a Bárbara que quer estar presente para a família também, sabe? Uhum. Então, por isso que eu estou realmente preparando o meu, o meu o meu head hoje em dia para que ele vire CEO no futuro, né? Para que eu consiga ficar realmente mais na produção de conteúdo, nas quintas com vinho e caso clínico, estando mais de perto com os alunos da pós-graduação, porque eu gosto de discutir com eles os casos, né? E ele fique mais na parte administrativa da empresa. Legal. E a Show de bola. ideia é continuar assim, crescendo na pós-graduação, continuar nos livros, na esteira de produtos da empresa de educação e crescer a clínica. Show de bola. E espero que você, dentro do ambiente do BrainMed, tenha a possibilidade tanto de contribuir devido à experiência, mas também de receber contribuição da comunidade, né? Com certeza. Convidei a Bárbara a ser patrona do BrainMed, né? A gente está numa fase de organização para que tenhamos encontros frequentes e que seja Legal. um ambiente que impulsione, que proporcione conversar com médicos líderes, médicas líderes como você, que um ajude o outro, né? O ambiente. A gente acredita que o ambiente muda quando você está próximo às pessoas Com certas. Esse certeza. ecossistema local precisa se desenvolver. A gente tem muito disso a nível nacional, mas no local aqui a gente precisa conhecer mais as pessoas. Eu mesmo, eu sou do interior, sou de Juazeiro, vim Aham, fazer residência por aqui e não conheço amplamente as pessoas e venho aham. conhecendo nos últimos anos. Acho que isso é importante, ajudou demais a ter uma inserção melhor. E isso ajuda demais, né? O ambiente. Sem dúvida. Tanto quanto tanto para pares quanto para o ambiente empresarial de saúde. Por exemplo, deve ter uma história aí que você conheceu sua rede de operações, alguma coisa assim. Foi um ambiente Uhum, assim, que aí você exatamente. começou a conhecer as pessoas competentes para o que você estava buscando. Então, Nenhum encontro é por acaso, sabe? Nenhum encontro é por acaso. Então, as coisas acontecem do jeito que elas precisam acontecer, mas a gente tem que se colocar em movimento, né? Então, é o que eu sempre falo, assim, ai, mas eu queria muito, eu não estou satisfeita porque eu só vivo dando plantão e eu estou vendo que está caindo a qualidade de vida, eu estou vendo que está caindo o valor de plantão e eu estou desesperada porque daqui a 5 anos eu vou estar ganhando R$ 600 um plantão e quantos plantões eu vou ter que dar? Tá, mas o que que você está fazendo para isso? Né? Você tem que se capacitar, você tem que fazer residência, você tem que fazer uma especialização, você tem que se colocar em movimento, não só na parte técnica, mas você precisa realmente se conectar com outras pessoas que possuem outras habilidades para despertar isso em você e você investir nisso. De olhar assim, não, olha, eu preciso realmente focar em criar meu consultório. Como é que eu faço isso? Dá para fazer, né? Então, se você tiver uma pessoa próxima ali, um ecossistema como esse de vocês também, que ensine, né, a pessoa assim, olha, qual é o passo a passo de montar um consultório, né? Então, uhum, é primeiro isso, depois isso, é. aquilo.
Então, mas de fato, sem dúvida, eu acho que esse é o caminho para o médico do futuro, né? Eu acho que quanto mais ele se especializar e investir nessas outras áreas, né? Não adianta só ele focar na residência, que ele vai ser mais um do plano de saúde, que também em breve está cada vez pior, né? A gente vê que, de fato, eu não atendo plano de saúde na clínica, atende alguns planos para exame, mas eu só atendo particular. Mas, e é isso, os pacientes chegam para mim falando isso. Nossa, doutora, eu fui para o plano de saúde, a consulta foi 10 minutos, o médico nem olhou para mim direito, prescreveu um remédio para pressão e disse que ia voltar daqui a um ano. Aí, quando eu fui examinar o paciente, ele tinha apneia do sono, estava com obesidade, tinha placa na carótida. 1 hora de consulta. Descobri que ele tinha uma história familiar positiva para doença arterial coronariana, pedi lipoproteína A. Ele, nossa, ninguém nunca me pediu esse exame. Sabe? Então, assim, uma consulta bem feita, com qualidade, as pessoas entendem o valor agregado daquilo, né? Então elas estão dispostas a investir naquilo, né? Verdade. Então dá certo. Essas conexões aí que você falou, que não são por acaso, né? Na época que eu estava montando o consultório da minha esposa, a gente fez o percurso do paciente, deixando no estacionamento, chegando no eventual consultório que seria lá, né? E a gente encontrou vários problemas, mas um em especial, que é o descarte do lixo hospitalar, nos fez fazer uma escolha ali. Porque é muito caro contratar uma empresa para ir ficar recolhendo lixo. E esse local, alguém nos falou que já estava tudo organizado e era parte do condomínio. Mas assim, uma Olha, informação, né? olha só. Que estava no ambiente, alguém falou. Aí você falou, aí eu lembrei da lixeira que tem que ter um símbolo, lixo comum, um símbolo, Uhum. né? São Aí muitos a detalhes. caixinha do descarte amarela lá na sala quando tem pérfuro cortante. Exato. Aí são detalhes demais, viu? Mas, muito obrigado aí por contribuir compartilhar sua vivência. Acho que gerou insights e conexões aí mentais para quem nos acompanhou. A gente vai ter outras oportunidades. Muitíssimo obrigado, sucesso aí nas suas iniciativas de assistência e educacionais. Daniel, muito obrigada pelo convite. Fica o convite para vocês também, gente, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre cardiologia voltada para a prática médica. O meu Instagram é @doutora Bárbara Valente e a clínica é @clínica Red de cardiologia. Então, estou aqui à disposição de vocês também. Obrigada pelo convite e vamos continuar crescendo junto. Para facilitar aí a sua vida, só clicar nos links que estão disponíveis aí na área de descrição, tá bom? Então, se você quiser conhecer mais a nossa comunidade do BrainMed, acessa o QR Code que está aparecendo na tela, acompanhe a gente nas redes sociais, @BrainMed_oficial, e agradecer também ao Estúdio Soul, que patrocina esse episódio, também a agência Talo, que é uma referência em marketing médico no Brasil. Se você quiser descobrir como sair da dependência de plano de saúde, ter uma competência na exposição da sua imagem nos ambientes digitais, marque um encontro com a agência, eles dão um diagnóstico gratuito, você tem uma oportunidade de ter essa experiência e ter algum insight, ainda sem compromisso. Então, o QR Code também da agência está aparecendo na tela e na área de descrição tem um link, tá bom? O BrainMed, aqui as mentes se conectam para transformar a saúde.